Eu descobri e assisti Beastars recentemente, graças à indicação da minha amiga Lígia, e de longe, assim, foi uma das melhores obras que eu já vi desse gênero. Primeiro por ter me trazido reflexões muito importantes, que é o que eu quero falar aqui, e segundo porque realmente como obra, como uma animação, como um trabalho ficcional, é muito bom, o estilo de animação é muito bonito. Mas enquanto eu assistia essa história, eu fui fazendo paralelos que pareciam quase referências diretas a uma outra obra que eu também tinha acabado de conhecer. Eu estou falando da Política Sexual da Carne, da Carol J. Adams, que o que eu descobri foi graças ao trabalho da Bárbara e da Thaís, do podcast Outras Mamas, e as reflexões que eu tirei dessas duas obras em conjunto é muito importante para mim, mas para todas as pessoas no geral, eu acredito que a gente precisa dialogar sobre isso. Para começar, Beastars retrata um mundo com animais antropomorfizados. É um mundo onde não existem humanos, mas os animais, como são seres autoconscientes, possuem uma sociedade muito parecida com a nossa. Nesse mundo, os carnívoros são quem compõem o topo da sociedade, né? São as pessoas famosas, são as pessoas ricas, os prefeitos, as pessoas poderosas são geralmente os carnívoros. E até então, a grande maioria deles é representada por homens. Para mim, o grande conflito da história de Beastars, e talvez seja realmente o maior conflito como um todo, é o dilema que o protagonista, que é um lobo cinzento, tem quando ele se depara com a Haru, que é uma coelha branca anã, que vai ser uma espécie de par e ao mesmo tempo antagonista. A relação deles não é fácil de entender, tanto que a primeira temporada é quase que voltada para explicar o que é esse sentimento que o Legoshi, que é esse lobo, tem quando ele se depara a primeira vez com a Haru. A primeira coisa que parece que ele sente é um instinto de devorar ela, de devorar esse ser que é inofensivo, que tem um cheiro bom, é agradável. Mas no instante seguinte ele percebe que tem algo além dessa vontade, dessa fome. Não é fácil decifrar o que mais que ele sente por ela que impede ele de matá-la, inclusive. Não é exatamente uma paixão, não é só um amor romântico, mas daí começam os paralelos com a política sexual da carne. Esse livro elabora uma teoria relacionando o veganismo com o feminismo. E aqui é válido ressaltar que eu não me considero nem feminista, nem vegano. Eu também não estou aqui para falar se isso é algo certo ou se é algo errado, se você devia ou não seguir essas vertentes. Mas eu acredito que a gente ainda tem muito a aprender com esses movimentos e alguma dessas coisas eu vou apresentar mais ainda aqui. Dentre as diversas coisas que se fala sobre esse livro, me parece que um dos argumentos principais é a relação entre consumir carne e a masculinidade. Como o universo masculino está rodeado do mundo carnívoro, do mundo carnista. À primeira vista pode parecer que eu estou falando algo óbvio ou até contando vantagem, mas eu acredito que essa relação é algo destrutivo e que está sendo cultivada por milhares de anos desde que o patriarcado foi estabelecido como estrutura de sociedade. Eu acho que também é válido falar que quando eu menciono masculino ou feminino, homem ou mulher, eu estou retratando uma sociedade binária que construiu esses estereótipos e que são universos não ideais, mas que são ainda vigentes. Majoritariamente, as sociedades antigas eram carnistas e consumiam carne como forma de sobrevivência. Isso era uma tarefa para os homens, na maioria dessas sociedades. Homens esses que exerciam algum poder sobre as pessoas que estavam ali dependendo deles. Essa ideia veio se perpetuando até os dias de hoje. A gente ainda trata a carne como um bem de consumo luxuoso, quase, né? Como algo que é vital para a sobrevivência do homem. Então é muito fácil associar a carne com um nível de status, nível de poder que você tem dentro da sociedade, né? Quanto mais poderoso você é, mais carne de primeira você consome. E o ponto central para mim, tanto da política sexual da carne como de Beastars, é o conceito de que o homem ou o masculino trata a carne, o alimento e a mulher com a mesma intensidade, com as mesmas formas, com as mesmas qualidades e com os mesmos defeitos. É como se o homem, nesse caso o protagonista Legoshi, enxergasse na Haru as duas características que ele precisa para se satisfazer e para se demonstrar enquanto ser poderoso dentro daquela sociedade. Enxergar ela como um alimento para ser consumida e enxergar ela como uma fêmea para satisfazer os seus desejos carnais. É claro que esse lobo, como protagonista da história, vai entrar em conflito porque esses desejos começam a se embaralhar dentro dele e ele não quer nem consumir ela, nem usar ela como uma fêmea, nem para satisfazer as suas vontades. Mas isso retrata muito bem como a nossa sociedade funciona, né? E que é o grande diálogo do livro, mostrar como o homem, como o universo masculino relaciona
o feminino com algo inferior, algo para ser usado, algo para ser consumido, assim como a carne. A gente usa inclusive palavras parecidas para as duas coisas, né? Tanto para carne como para mulher. A gente fala que vai comer, a gente chama de gostosa, a gente chama de filé. A nossa linguagem, a nossa forma de pensar, a nossa estrutura de sociedade foi construída em cima de conceitos machista, carnista, racista, xenofóbico, além de colonizado e, portanto, colonizador também. É preciso entender coisas como essas para a gente começar a desconstruir a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar as pessoas, a nossa forma de nos enxergar menos como seres consumistas e mais como seres pertencentes a um sistema, a um mundo que deve ser mais integrado, mais sustentável, com um olhar mais empático para todos os seres, né? Um dos episódios incríveis de Beastars é o quando eles vão no mercado secreto, porque nesse mundo os carnívoros parecem ter abdicado da carne, né? Eles começam a consumir o mesmo alimento que os não carnívoros para manter uma sociedade harmônica. Mas nesse episódio eles vão nesse mercado, eles descobrem esse mercado onde os carnívoros vão para comer carne. Eles vão lá para satisfazer o que eles dizem ser uma necessidade, ser algo intrínseco deles. Eles precisam desse tipo de lugar para poder se satisfazer, para manter a sociedade em ordem. E o Legoshi vai estar sempre mostrando o contraponto desse tipo de pensamento vigente. Ele vai contra todo mundo, né? Ele acredita que essas pessoas são hipócritas por pensarem assim, por dizerem que se comportam de uma forma na sociedade, mas no submundo eles se comportam de outras. Inclusive esse episódio parece fazer um paralelo com a prostituição, porque os animais não carnívoros vão lá para vender parte do seu corpo, como um dedo, para o carnívoro consumir enquanto ainda está quente, e a troco de esmolas quase. É muita coisa para falar sobre esse assunto, sobre Beastars também, sobre a política sexual da carne, por isso eu vou deixar algumas recomendações aqui para vocês. Se vocês querem saber mais sobre veganismo e feminismo, sobre a política sexual da carne, vai conhecer o podcast da Bárbara e da Thaís, o Outras Mamas. É o primeiro e único podcast que fala exclusivamente sobre esse assunto. Sobre veganismo, eu gostaria de recomendar também um canal no YouTube, a Nathalie Neri. Tem vários vídeos que ela fala sobre isso, com um olhar menos estereotipado do que a gente imagina, né, de uma coisa glamorizada, de uma coisa branca. Sobre o consumo de carne, eu vou recomendar 2 documentários. Um é o Cowspiracy, que está na Netflix. Muita gente assistiu e repensou pelo menos a forma com que consome a carne. E sobre a pata do boi, que é um estudo que fizeram sobre a política da indústria da carne no Brasil. Esse foi o principal motivo que me fez repensar o que é a minha alimentação. Para mim, não dá para ser conivente com uma indústria que é responsável por 80% do desmatamento da Amazônia. Uma indústria que reage literalmente com morte e destruição, como foi no Dia do Fogo, depois das inúmeras reações que empresários, esses latifundiários poderosos tiveram depois que o INPE divulgou aquele famoso resultado da pesquisa, do estudo deles mostrando o aumento do desmatamento na Amazônia no ano passado. Graças a essa indústria, graças ao Brasil, que é o maior produtor de carne bovina do mundo, a gente tem em andamento o extermínio de uma das maiores biodiversidades do mundo, que pode ocasionar desertificação de várias regiões do nosso país. Uma das áreas em que mais se mata ativistas no mundo, além do extermínio de povos e comunidades indígenas e locais que continuam resistindo em suas terras diante de tanto sofrimento, de tanto sangue. Mas é um assunto que é muita coisa, é muito pano para manga. Essa não vai ser a principal temática do canal, a gente ainda está em construção, mas eu quero pedir que você deixe um comentário aqui sobre o que você pensa sobre esses assuntos. Vamos ouvir o que cada um tem a dizer, porque eu acredito que todas as pessoas têm algo a dizer sobre esses assuntos. E eu recomendo, vai assistir Beastars, está disponível na Netflix, eu acredito que você vai gostar e vai poder tirar algumas conclusões por sua própria conta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que isso tenha acrescentado qualquer coisa de útil para vocês. E a gente se vê no próximo. Tchau!